Papo de Banca. Meu nome é Ailton Matos, aqui no Papo de Banca. Hoje eu vou conversar com brasileiros e brasileiras, amigos e amigas aqui do Papo de Banca. Ontem pediu demissão o presidente da Petrobras, apelidado de Peter Parenter. O Peter Parenter, nomeado pelo PSDB tucano, foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, da Minas e Energias, responsável pelo apagão daquele período. E foi nomeado agora, a indicação do PSDB, a assumir a maior empresa estatal, a maior empresa nacional, que é a Petrobras, com o único objetivo de destruir a Petrobras. Destruir a Petrobras, entregar, e fez isso, pré-sal, para as multinacionais, principalmente para o imperialismo americano. E traçou uma política de sucateamento da empresa, desativou e fez da Petrobras, uma política de favorecimento aos interesses internacionais. Vocês vejam que as nossas refinarias construídas pela Petrobras estão com a sua capacidade. Nada, senhora. Aqui é uma banca de jornal, tem que atender. Então, a Petrobras passou a importar os derivados de petróleo, a exportar o petróleo cru, bem abaixo do mercado, a $1,35, onde o barril do petróleo custa $70. A Petrobras passou a exportar para essas mesmas multinacionais, principalmente americanas, e importar o preço dos derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel ao olho da cara. Essa foi a política implementada pelo Peter Parenter para favorecer esses interesses externos. Ou seja, por isso, o preço do reajuste diário, porque estava atrelado ao dólar, e uma exigência das multinacionais, para que o país se submetesse a essa política sem vergonha, canalha, de traição à pátria, e de submeter o nosso povo a esse escrochante preço dos combustíveis aqui no Brasil, seja da gasolina, gás de cozinha, óleo diesel. E a paralisação, a greve dos caminhoneiros, contribuiu para que se desnudasse o Peter Parenter, o PSDB, a política de traição nacional do Temer, e que estava levando à inviabilidade de transporte das mercadorias que abastece os postos de gasolina, abastece as centrais de alimentação, supermercados e por aí vai. Botou em choque isso, desnudou o Temer, e a sua política entreguista, canalha, de favorecimento aos interesses internacionais, que é privatizações, entrega da Embraer, entrega do pré-sal, privatização da Casa da Moeda. Até o dinheiro nosso está sendo fabricado lá fora porque a Casa da Moeda foi sucateada, foi colocada, produzindo bem pouco da necessidade do nosso papel moeda. Então o Brasil hoje importa dinheiro, os outros fabricam e a gente importa o dinheiro que é nosso. Olha que política entreguista dessas merdas. Além de que este desgoverno que está aí congelou durante 20 anos qualquer investimento público, seja na área da saúde, da educação, transporte. Durante 20 anos nasce em média 2 milhões de crianças nesse país,
Então a população cresce, é necessário que haja mais investimentos públicos para atender a demanda da população. E esses criminosos vão e congelam. Meirelles, que é candidato a presidente da República, pela cúpula do PMDB, que levou esse caos que está aí. Ou seja, só aqui no Rio de Janeiro, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, de acordo com o IBGE, tem 500 mil miseráveis. Miseráveis, pessoas que têm condições mínimas de sobrevivência. Uma média de R$70 por mês, morando em condições subhumanas. Por isso, o reflexo é a violência, por isso o reflexo o número de roubos e assaltos aqui no Rio de Janeiro. Uma intervenção fajuta, eleitoreira, que não resolveu nada e não vai resolver nada, assim como uma política com relação à Petrobras, pode zerar os impostos, pode cobrar imposto nenhum e vai continuar a mesma situação, né, de preços absurdos do combustível, inviabilizando a economia nacional. Além disso, esse desgoverno que está aí, né, está acabando com a indústria nacional. O empresariado nacional está indo para as cucuias. O sucateamento do serviço público, enfraquecimento do Estado Nacional. Esse é o objetivo central, ter um Estado fraco, né, para que não responda às necessidades da nossa população e se submeta aos interesses do imperialismo americano, principalmente das multinacionais. Paralelo a isso, ele está vendendo as nossas terras brasileiras para esse capital financeiro especulativo, para os chineses, para os Estados Unidos, para as multinacionais. Paralelo a isso, ele acaba com os direitos trabalhistas, né, para que não haja um nível de resistência dos sindicatos, né, à medida que acaba com o imposto sindical. E esse tem sido a política entreguista dessa gente que está no poder, que assaltou o poder, né? Lançou até um documento chamado Ponte para o Futuro, na realidade era Ponto para a Desgraça do nosso povo. Mas a greve dos caminhoneiros demonstrou o apoio e solidariedade do nosso povo, né? Mostrou que a nossa população, o nosso povo está de pé e não irá se submeter a essa política entreguista que está aí. E ontem a Rede Globo, né, no seu jornal nacional, né, fez uma defesa colocando o Pedro Parente como um santo, né, um milagreiro, né, que resolveu o problema da Petrobras, que resolveu o problema da energia na época do Fernando Henrique Cardoso, mostrou como um cara competente, né, um verdadeiro traíra, sacana. Mostra para nós de que lado está a Rede Globo, de que lado sempre estiveram esse pessoal dos marinhos contra os interesses da pátria brasileira. Quando foi criado o 13º, antes de ser homologado o 13º salário, o Globo botou na sua manchete dizendo que aquilo seria o caos para a nação brasileira. Fez uma campanha sistemática contra o governo de Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino, daqueles que tinham um projeto nacional de desenvolvimento, né, com distribuição de renda, né, com justiça social. Então essa mídia que está aí, né, não tenhamos nenhuma ilusão com relação a ela. O Brizola já dizia isso, na dúvida, o que a Globo é contra, a gente seja a favor, o que é a favor, a gente seja contra. Né? Então toda essa panaceia, toda essa coisa de combate à corrupção, né, combate à corrupção, delações e tal, tudo isso é trama para nos desviar da atenção principal, que é o roubo que eles estão efetuando, principalmente com o pré-sal e das riquezas nacionais, do nióbio, a entrega da base de Alcântara, do lançamento de foguete, a entrega do nosso pré-sal, né? Ou seja, um enfraquecimento do Estado Nacional construído com muito esforço pela uma Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas. Então, brasileiros e brasileiras,
A luta no Brasil sempre foi essa, ou seja, como dizia Barbosa Lima Subir, do partido Tiradentes e do partido Silvério do Gelo. Essa é a luta no Brasil, ou seja, os interesses nacionais da pátria brasileira e a luta daqueles inescrupulosos brasileiros, como dizia Getúlio Vargas, que estão a serviço dos interesses internacionais e não da pátria brasileira. As eleições estão chegando. Vamos definir um novo Congresso Nacional, novos governadores, novas Assembleias Legislativas e um novo Presidente da República. Eu já escolhi o meu candidato a Presidente da República. Isso bem claro. O meu candidato a Presidente da República é Ciro Gomes. Tem um projeto de desenvolvimento nacional, de soberania, de democracia, de aprofundamento da democracia, de defesa dos interesses nacionais da pátria e tem deixado isso bem claro, que vai retomar de volta o pré-sal para a Petrobras, vai acabar com a lei trabalhista aprovada por esse desgoverno de canalhas, entendeu? Ou seja, e vai chamar a participação popular com plebiscito, com referendos, no sentido de o povo discutir a sua situação, né, e traçar o rumo à democracia, rumo ao que o Brasil nós queremos, um Brasil soberano, popular, democrático, unido e forte. Isso que nós temos pregado aqui na Frente Popular Getulista de Libertação Nacional. Nós, inclusive, propomos, né, que o sistema financeiro seja estatizado, né, para que o Estado possa ter um controle maior sobre as finanças e não ficar apenas 3 bancos privados mandando na economia, cobrando juros absurdos do nosso povo. Né? A economia não anda porque tudo que se arrecada vai para pagamento de juros aos bancos, né? Tem lucros absurdos, enquanto as empresas, as indústrias, no campo, no comércio estão quebrando, desempregando milhões de trabalhadores, a saúde está numa forma sucateada e esse pessoal nadando em dinheiro às custas dessa miséria. Isso nós temos que acabar. Nós temos que decidir com firmeza, né? Com bastante consciência. E nosso povo é um povo consciente, é um povo que sabe o que quer. Já lutou muito e lutará muito para defender essa bandeira que está aqui. A bandeira da pátria brasileira, a bandeira da nação brasileira, ou seja, uma nação independente, né? Porque nós somos um país rico e não haveria e não há necessidade de ter um mendigo na rua, de ter um adolescente vendendo bala no trem ou nos sinais de trânsito. Né? Não há necessidade disso. Né? Numa nação rica como a nossa, rica em minério, rica em água, rica em petróleo, né? Aqui tudo se planta o ano todo, né? É preciso fazer uma reforma agrária, né? Mas no sentido de que as terras improdutivas sejam distribuídas aos trabalhadores, né? Aos pequenos e médios que possam produzir mais alimento para o nosso povo, construir milhões de casas, temos condições de fazer isso, tem dinheiro para isso, construir 30, 40 milhões de residências, construir vários hospitais nesse país, né? Nós estamos lá a proposta de construir 5 milhões de clínicas da família, de UPAs. Precisamos, e o Brasil tem condições disso, a nossa população precisa disso, mas precisamos eleger um governo popular, revolucionário e soberano, como foi o governo de Getúlio Vargas. E colocar essa gente canalha na cadeia, fazer como inclusive foi feito com Calabar. Né? Botar essa gente na cadeia como traidores da pátria. Pedro Parente, Michel Temer, Meirelles, Moreira, tudo, fechar a Rede Globo, né? Para democratizar os meios de comunicação. Apenas 5 famílias detêm o monopólio, né, da comunicação de massa nesse país. Isso tem que acabar, não tem oportunidade. A cultura nacional é alijada, a verdadeira cultura nacional, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. O povo se manifesta e não tem grandes cantores, grandes músicos, grandes artistas de teatro, cinema, televisão. Isso precisa aflorar, né? Precisa do apoio do Estado e precisa do Estado ter o controle dos meios de comunicação, como dizia Getúlio Vargas. Meio de comunicação não pode estar na mão de empresa privada para geração de lucro. Então, tudo isso que nós vamos às eleições de 2018 para decidir o futuro da nossa pátria, dessa bandeira aqui, da nossa nação. E é preciso unir trabalhadores, empresários nacionais,
servidores públicos, civis e militares, a juventude, as mulheres, todos nós unidos num projeto nacional soberano de libertação da nossa pátria. Desculpa o alongamento da fala, mas essa demissão desse canalha, pedido de demissão desse canalha que está aí, o Peter Parente, né, demonstra que nós temos força para ir avante, para avançar na luta de libertação da nossa pátria e transformar a nossa pátria numa pátria mais democrática. Precisamos de mais democracia, de mais participação popular, para que as coisas possam avançar com mais soberania, com mais dinheiro no bolso dos trabalhadores para a geração de milhões de empregos. De geração de milhões de empregos que o nosso povo precisa trabalhar, e é um povo capaz, inteligente e tem condições disso. Então a juventude, construir, por exemplo, milhares de universidades nesse país, escolas técnicas, né, fortalecer uma política de qualificação de mão de obra, fortalecer o sistema S, não com essa gente que está aí, como o presidente da FEComércio, que foi preso, um bandido, e outros como o presidente da Firjan, que defende, inclusive, e da Fiesp em São Paulo. Essa gente defende esse governo que está aí. Né? Eles enriquecem e empobrecem a população. Por isso, minha gente, vamos às eleições. Eu vou votar no Ciro Gomes. Peço o voto ao Ciro Gomes para que a gente possa caminhar rumo à democracia, à soberania popular, em defesa da pátria brasileira. Viva o Brasil! O Brasil está de pé. O Brasil é nosso, o Brasil nos pertence. Unidos somos fortes e vamos vencer, né, essa gentalha e botar esse pessoal na cadeia, como traidores da pátria. O Brasil é nosso, o Brasil está de pé. Viva o Brasil soberano! Viva o Brasil de Getúlio Vargas! Viva o Brasil de Tiradentes, de Duque de Caxias, daqueles líderes que lutaram em defesa da nossa pátria soberana. Isso que nós precisamos. Muito obrigado, todos tenham um bom